Estou gravando. Então, Certo. vamos começar? Todos estão aí? Todo mundo me ouve bem? Eu te ouvo. Obrigado. Então, boa noite a todos. Eu vou silenciar o microfone de todos vocês, só por uma questão de organização. Meu nome é Rogério Duarte, eu sou secretário-geral da União Brasileira de Escritores. Para aqueles que não conhecem a UBE, União Brasileira de Escritores, foi fundada em janeiro de 1958, é a instituição mais antiga de defesa do escritor e de defesa num sentido amplo, né? Também é uma instituição que também tem o propósito de agregar, de aproximar os escritores, e estamos hoje sob a presidência de Ricardo Ramos Filho, que está aqui presente também. Eu vou liberar o microfone dele. Pode falar, Ricardo, pode se apresentar, fazer as boas-vindas. Oi, pessoal, eu sou o Ricardo Ramos Filho, presidente da UBE. Eu acho que a maioria dos que estão aqui são já frequentadores desta sala, né? Do Zoom. Então, eu queria dar o meu boa noite, sejam bem-vindos. E eu acho que nós vamos ter uma entrevista hoje muito legal, muito interessante. Estou super curioso para ouvir o que você tem para dizer, Papa. Então, obrigado, Ricardo. A UBE tem organizado essas entrevistas todas as terças-feiras, às vezes às sextas, mas na maioria das vezes às terças-feiras à noite, com o objetivo de conversar sobre literatura e assuntos correlatos à literatura nesse período de quarentena. E pode ser que a gente estenda, vamos ver, pode ser que a gente prolongue esse encontro online para além dessas terças à noite. Vamos ver. O entrevistado de hoje é o Rodrigo Papa. O Papa é diplomata de carreira no Ministério das Relações Exteriores e é escritor, um apaixonado por literatura, é apaixonado por futebol também, duas grandes expressões da cultura brasileira. Então, o Papa se associou recentemente ao UBE e é o entrevistado de hoje, né? E eu vou começar entrevistando. Papa, por favor, dê as boas-vindas, o seu boa noite, e eu depois já tenho uma pergunta para te pegar, para iniciar. Combinado, Rogério. Combinado. Enfim, queria agradecer você, o Ricardo, todo mundo, né, que me convidou para a UB. Eu fiquei muito feliz de entrar. É uma oportunidade única estar conversando, né, com vocês nessa União Brasileira dos Escritores. Eu fiquei realmente muito feliz e espero continuar para sempre. E com relação ao dia de hoje, eu acho que vai ser muito bom. Eu estava brincando com o Rogério agora há pouco, né? Eu falei, vai ser muito legal conversar também sobre literatura e com um público tão selecionado sobre literatura, já que sobre futebol eu falo todo dia, né? E sobre literatura, infelizmente, eu não posso falar todo dia. Ou, enfim, não tenho interlocutores, talvez, para falar todo dia. Então, agora tem. Você tem exato. Tem sido muito bom aí. Pode se aproximar da diretoria. Estamos precisando de valentes soldados. Depois a gente pode falar sobre isso. Papa, eu queria começar me lembrando de uma situação de quando você estava se preparando para a carreira diplomática. E eu perguntei, isso faz já o quê? 10 anos que você entrou na carreira? Isso, 11 anos e meio, né? Quase 12. Então, já quase 12 anos, então cerca de 13 ou 14 anos atrás, mais ou menos, eu perguntei para você como é que você estava se preparando, porque eu me lembro disso, era uma manhã, eu perguntei, escuta, como é que você estava se preparando? Porque eu senti que você estava arrojado, e aí você me deu a seguinte resposta, que eu quero começar falando isso. Você me disse assim, não, tá tudo bem, eu acordo bem cedinho,
Aí eu não me lembro se você fazia algum exercício, algum alongamento, alguma coisa, isso não me lembro, mas acho que tinha uma esteira, alguma coisa. Aí toma um banho, um café rápido, leio um conto do Guimarães Rosa e só depois de fazer isso eu começo a estudar. Eu me lembro que você me deu essa resposta. E aí eu quero começar perguntando e lembrando dessa situação, porque eu também me lembro que seus colegas ao redor disseram que isso não era muito pragmático, que na verdade você estava... que essa leitura de um conto do Guimarães Rosa antes de estudar não era adequado, porque isso não tinha nada a ver e tal. E eu e você ficamos defendendo a ideia de que essa leitura inicial, esse aquecimento inicial te abria os canais e a concentração. Exato. Finalmente você estava certo, né? Porque você foi aprovado na carreira diplomática numa época de muita concorrência, eu me lembro. Teve uma corrida à carreira diplomática. Então eu queria pedir, a partir desse relato, pedir que você falasse um pouco dessa tua relação com a leitura, que vai muito além do... Eu sei que você é um leitor contumaz, né? Antes de tudo. Então, eu queria que você começasse falando da tua relação com a leitura. Eu acho que isso está virando tradição aqui nessas entrevistas, né? Perguntar para as pessoas como é que é a sua relação com a leitura. E depois... Bom, então, fala da tua relação com a leitura e aí eu tenho mais perguntas. Vamos lá. Certo. Então, vou começar já, vamos dizer assim, pela pergunta direta, que vai ser falar um pouquinho dessa questão da preparação, e aí eu volto um pouquinho para falar a questão da relação com a leitura. Bom, em relação à preparação, exatamente, a ideia era justamente começar a aquecer, lendo um texto, né, um conto do Guimarães Rosa ou de outro escritor, que, enfim, o José Montello, por exemplo, tem os diários dele. Foi outro livro que eu lembro que um dos professores, acho que você e a professora Renata também indicaram. E, enfim, eram os textos para começar a aquecer mesmo, né? A gente, nesse período, ficava muito tempo em biblioteca ou estudando, né? Antes de ter as aulas, que em geral eram à noite, né? Eu brinco até que as aulas eram meio que um prêmio. Você ficava estudando durante o dia, se preparando ali. Nos dias que você estava mais afiado, você lia as matérias mais difíceis, economia, tudo, direito. E nos dias que você estava um pouco mais, assim, sem tanto ânimo do estudo, aí você pegava o que você gostava mais. Acho essa uma boa estratégia. Aí você pegava geografia, história, enfim, que são as matérias em geral que nós, os diplomatas, gostam mais de literatura, né? Eu diria que são essas três. E as mais árduas, gramática, né? Gramática da língua portuguesa, inglês, a língua inglesa como um todo, direito e economia, né? Acho que seria um consenso nesse ponto. Então a ideia era isso, era aquecer mesmo. E foi muito bom, mas claro, não tinha só a questão de aquecer vamos dizer assim, pela existência da prova de português, né? Que é a segunda fase do nosso concurso. E é uma prova lascada, né? É uma prova difícil. Exato, a prova de português sempre foi muito ampla e dificílima. E na época que você nos preparou, tinha tido em 2005 um concurso muito difícil que eliminou quase todo mundo da prova de português para a terceira fase. Ou seja, praticamente quem passou na prova de português em 2005 foi aprovado. Se eu não me engano, de 39 que passaram na prova de português, foram aprovados 35, ou seja, só 4 ficaram na terceira fase, que é a fase que cai todas as matérias, né? De novo, menos o português. Daí a importância da prova de português, que ela enfim, né? Ela vinha antes, ou seja, a pessoa que não passasse ali nem podia continuar para a fase final. E aí e eu lembro até que falavam muito realmente na época, secretário, né? Hoje ele é conselheiro Geraldo Tupinambá, que é uma pessoa, enfim, adorável, uma pessoa
que eu acabei conhecendo depois. E eu lembro que o pessoal falava, nossa, o Geraldo, as provas de português que ele elabora são muito difíceis mesmo. Então a gente tinha esse temor lá. E justamente por causa desse ano de 2005. E o Geraldo realmente, ele é uma pessoa que, na minha visão, ele colocou a prova lá em cima mesmo, de português. Ele tenho quase certeza, ele é formado em letras, né? E mineiro, um cara que conhece muito a poesia do Drummond. E, enfim, e os outros, não só os grandes escritores mineiros, mas todos os outros, né? Então, ele fez a prova lá em cima e colocou o Claro Enigma como um dos livros de base. Eu só fui conhecer o Claro Enigma por causa do concurso. Eu não conhecia antes, eu conhecia o Alguma Poesia, O Sentimento do Mundo, é isso? Enfim, outros livros do Drummond, mas não conhecia o Claro Enigma. Que é também um livro dificílimo, né? Exato, do pouco, assim, né? Eu, enfim, né? Não tô longe de ser especialista em poesia, mas do que eu conheço de poesia é o melhor livro, o Claro Enigma, para mim, dele. Então, mas me fala de antes, do passado, Papa, a tua história como leitor. Tá, então voltando, agora que eu, enfim, tentei já responder essa parte falando do concurso e da prova de português. Bom, passado como leitor, eu sempre tive, né, esse interesse pela literatura, como você, Rogério, e acredito que muitos dos nossos colegas, tive a sorte de ter grandes professores de literatura no segundo grau e no caso da preparação do concurso, você e outros excelentes professores que me instigavam, né, também a leitura e certamente foi algo que contribuiu muito para a minha formação. Acho que os períodos que eu mais li mesmo literatura foi o segundo grau e a minha preparação para o concurso, né? Que eu tinha mais tempo mesmo e pude me dedicar mesmo a conhecer muitos autores ou alguns autores. E uma coisa que eu acho curioso falar um pouco, eu fui também, o início mesmo ali com 7, 8 anos, eu fui um grande leitor e sou ainda da revista Placar, né? Que aí faz um pouco o link com o futebol. E até a questão com as línguas estrangeiras, eu lembro que eu ia às vezes buscar ou levar meu pai ao aeroporto de Cumbica e naquela época pré-internet, a única forma de eu conhecer um pouco o futebol estrangeiro era por meio a única forma não, né? Passavam o campeonato italiano, mas era por meio da leitura. Então eu comprava lá na La Selva, né? Já existia até essa loja, o Guerrinho Esportivo, que é a principal revista italiana, que eu não lia e até hoje, enfim, entendo partes, né? O italiano é um idioma que eu não me aprofundei. E o francês, que aí esse sim eu já estudava, e eu comprava France Football. Né? France Football, já que não é... Deixa eu te perguntar uma coisa. Você, claro, seu livro, eu sei que eu estou misturando, a gente falou que a gente ia dividir a entrevista em duas partes. Você falou do futebol, a gente adianta um pouco, depois volta, não tem problema. Eu me lembro que tinha uma biblioteca que vendia na banca, chamava Biblioteca do Escoteiro Mirim, que contava a história do futebol em vários exemplares. Você teve isso? Você mexeu com isso? Então, esse não. Essa biblioteca não? Não, do Escoteiro Mirim não. Eu lembro, realmente, né, falando do futebol, das revistas mesmo, né? E claro, as figurinhas também é uma forma, né, ali de... É verdade, as figurinhas, os álbuns das Copas, né? As primeiras figurinhas que eu lembro da Copa de 86 do México, eu tinha 6 anos. E aí você já vai conhecendo um pouco os países, porque eles colocavam, né? Era do Snoopy. Aí eles colocavam do lado tipo um tipo característico daquele país. O do Brasil era o Snoopy tocando pandeiro. Tinha, enfim, o guarda canadense, que eu lembro até hoje, que era o Charlie Brown, com chapéu. Na França era um pintor, enfim. Lembro um pouco, que acho que era a Lucy. Enfim, eu lembro um pouco dessas figurinhas, talvez por serem as primeiras que eu lidei, acho.
né? E aí a Da Copa paixão do do México. futebol e a paixão pela literatura sempre correram paralelamente, mas se cruzaram Exato. com o Papa. Porque no mundo escolar, a turma da literatura não anda com a turma do futebol, né? São duas turmas separadas. Claro, então, eu assim, acho que isso eu percebi desde de mais novo e sim, acho que correm juntas, né? Enfim, ah, aí já aprofundando um pouco, falando um pouco sobre os tipos aí dessa nossa conversa que a gente teve ontem ou esses dias. A paixão pelo futebol sempre existiu, né? Eu joguei tudo, jogo até hoje. E conhecer o futebol também é um meio de você conhecer o Brasil, né? Assim como você conhece o Brasil por meio da música, por meio, enfim, de outras formas, né? Mas você conhece a história do Brasil também por meio do futebol, né? Uhum. E então isso sempre correu junto. Né, e eu coloquei no meu livro, isso a gente vai falar daqui a pouco, mas eu coloquei alguma coisa sobre o que os escritores, os principais escritores brasileiros, escreveram sobre futebol. Uhum. Alguns deles até em obras literárias, alguns deles, vamos dizer assim, em coluna de jornais ou num trabalho jornalístico, né? E aí voltando ou indo para essa discussão que a gente travou já um pouquinho, eu vejo e aí falando da nossa aula, enfim, eu lembro de uma aula que nós tivemos logo que você começou lá no, né? Eu fui aluno seu nos dois cursinhos, no GH e no CLIO, mas lá no GH eu lembro até hoje daquela sala com as cadeiras coloridas. A gente estava falando sobre os Sertões. Os Sertões era um livro que caía na segunda fase. Às vezes eles até pediam umas traduções para o inglês dos Sertões, ou seja, eles usavam para tudo, né? Para prova de português, para de inglês e até eventualmente para alguma coisa de história. E aí o Rogério foi a primeira pessoa, vamos dizer assim, que chegou, que vamos dizer assim, abriu uma porta para mim, que ele nessa aula ele chegou e falou, a literatura, ou a literatura ocidental, é um eterno diálogo. As obras conversam umas com as outras, né? E eu parei para pensar, eu falei, putz, é verdade, eu nunca tinha pensado nisso. Ou seja, os Sertões, do Euclides da Cunha, conversa com o Vidas Secas, do Graciliano Ramos, conversa com o Grande Sertão Veredas, e conversa, enfim, com outras obras. A gente está falando, obviamente, de 3 das mais importantes. Uhum. E aí ele fez toda essa comparação, né, nessa nossa aula, ele falou, aqui o jeito que o Euclides da Cunha vê o sertanejo é de uma forma, né? O Graciliano Ramos já vê de outro, e o Guimarães Rosa vê de outro. É um diálogo fecundo e constante, né? Porque no fundo, né, o que a gente busca na nossa literatura entre outras perguntas, definir, né, o que é o brasileiro, que já foi cordial, não sei se ainda pode ser. A última eleição talvez não diga que ele ainda é cordial, infelizmente, vamos ver. Espero que volte, que essa interpretação brilhante aí do Sérgio Buarque volte. E a gente faz essa pergunta sempre, né? Quem é o brasileiro? O que é o Brasil, né? São 2 das principais perguntas da literatura brasileira, né? E, obviamente, os Sertões, o Vidas Secas e o Grande Sertão Veredas são 3 obras que tentam dar essa resposta. Uhum. E falando um pouquinho, e eu consigo identificar, e aí já linkando com o futebol, linkando foi não deveria ter usado, mas enfim, juntando, né? Porque aí é um anglicismo aí. Se eu estivesse fazendo a prova de português, eu tomaria um -1 ali. E é verdade, uma coisa que você perde ponto na certa, ele não tem nem choromelo, né? Uhum.
E aí, voltando então, um dos tipos que eu consigo ver, né? Porque essa interpretação do Rogério, que eu adorei, ele mostrou, ele falou, ó, o sertanejo do Guimarães Rosa, o Riobaldo, o Guimarães Rosa está dando um passo a mais. Ele está dizendo, ó, o sertanejo se exprime ou sabe sim falar, que é o jeito que o Guimarães Rosa coloca ali no livro, e ele consegue, com esse jeito de falar, grandes ideias. Ele consegue ir além no pensamento dele, coisa que talvez o Euclides da Cunha lá atrás, entre aspas, não imaginava, não achava que era possível. E eu lembro que eu falei, putz, é verdade, eu acho que isso foi uma das grandes aí, portas, ou uma das grandes coisas assim que eu me animei e fiquei mais ainda a fim de conhecer a literatura, né? E aí, dialogando um pouco também com Vidas Secas também, né? O Fabiano também é um tipo assim que tem uma outra leitura do que é ser o sertanejo, e aí, fazendo essa junção, eu acho que o jogador de futebol, pelo menos antigamente, ele tinha um pouco desse homem sertanejo, Uhum. capacidade de resistir a situações difíceis, inclusive, né, situações aí, climáticas difíceis e situações, obviamente, psicológicas difíceis. E eu vejo também no jogador de futebol, aí o de antigamente, né? O de hoje, a gente conversou um pouco, ele tem mais a característica de um popstar mesmo, né? Uhum. Mas eu ainda consigo ver também as características de um outro tipo muito legal da literatura brasileira, que é o malandro, né? Que a gente começa a conhecer quando a gente lê Memória de Sargento de Milícias, que é o Leonardo, né? Depois a gente conhece um pouco mais desse tipo com o Macunaíma, e um jeito também de conhecer esse tipo tão rico da literatura e da música brasileira é a obra do Chico Buarque. Uhum. Então, nesse sentido, eu consigo ver esse diálogo, né? E ver que não são linhas, né, que correm tão distantes, o O, futebol e a o, literatura. Ô, Papa, deixa eu te fazer uma pergunta. Já começando a falar mais do futebol, e daqui a pouco a gente fala do teu livro especificamente. Em vários Isso. momentos da tua fala, você falou, pelo menos antigamente, os jogadores de antigamente. Eu já li, naquele livro do José Miguel Wisnik, O Veneno Remédio, O Brasil Uhum. Futebol, ele fala de um processo eu não tô, faz um tempo que eu li o livro, mas lá no final ele fala que nós estamos vivendo um certo processo de neoliberalização do futebol e que em alguma medida esse processo padroniza o jogador brasileiro, inclusive na medida que os grandes jogadores já são aos 18, 19 anos eles já estão jogando no exterior, ou seja, eles não passam por aquele período de um ciclo, vamos dizer assim, de grandes títulos, em primeiro lugar regionais e depois um grande título ou dois grandes títulos nacionais para depois participar de uma Copa, se projetar internacionalmente e aí sair. Um processo antigo que aconteceu com o Romário, por exemplo. Quer dizer, os caras já são levados para o exterior no nascedouro, né? Quer dizer, quando o craque está nascendo, ele já é levado para o exterior. E você acha, Papo, você acompanha os campeonatos internacionais e tal, você acha que o jogador brasileiro perde, em alguma medida, essa personalidade quase artística do futebol brasileiro pela experiência europeia? Sim, eu coloco isso, inclusive, né, na introdução do meu livro. Concordo com o Wisnik. O que acontecia, talvez até a década de 2000, seria o seguinte, justamente como você falou, o jogador brasileiro ele tinha ainda um período grande aqui, até os 24, 25 anos no Brasil, né, e nesse período ele, enfim, se afirmava como um jogador com características brasileiras, e
aprendia também, vamos dizer assim, um jeito mais brasileiro de jogar futebol, e aí só depois ele se transferia para o exterior, né? E agora a gente tem acompanhado, eles estão indo muito cedo, tem jogadores, né, craques aí que a gente praticamente não viu jogar no Brasil. Não é bom do ponto de vista da identidade, mas, vamos dizer assim, do ponto de vista técnico, principalmente por essa questão. Eles acabam não participando tanto do que seria uma escola brasileira de futebol, né? Uhum. Então, sim, eu concordo e acho, sim, que esse é um dos grandes motivos aí, indo para o plano prático, que a América do Sul não ganha mais quase o Campeonato Mundial Interclubes, que ela, até a década de 2000, ela rivalizava com a Europa, era um para lá, um para cá. Agora, a Europa praticamente tem uma hegemonia, né? A última vez que a América do Sul ganhou foi em 2012, ou seja, quase 10 anos só de hegemonia europeia. Isso nunca houve antes, desde 1960, que era o primeiro ano em que isso se disputava. Então, sim, concordo com o vizinho que acho, sim, que os jogadores têm que passar mais tempo aqui no Brasil, mesmo, enfim, no juvenil e depois no profissional, uma parte da carreira, para eles, enfim, terem mais chance até de se destacar no exterior, porque, enfim, jogar o jeito brasileiro de futebol, né? Que ainda é diferenciado, enfim. Talvez seja menos do que já foi, mas ainda é. Ainda é. E, então vamos começar a falar do teu livro. Me conta, Papa, por gentileza, como é que surgiu a ideia da história... O título História Concisa é inspirado no Alfredo Bozzi? Sim. Tem também o livro do Boris Fausto, História Concisa do Brasil. São dois É livros que eu usei muito no concurso. É Muito, muito, os dois. Então, sim, mas, claro, né? Eu achei que era um bom nome. Eu não quis usar a palavra cronologia. E aí já vou te respondendo qual que seria, vamos dizer assim, o modelo que eu usei, né? Também é um livro do concurso que chama Cronologia das Relações Internacionais do Brasil. E pelo menos a forma do meu livro eu tirei, vamos dizer assim, desse. Eu sempre gostei, né? Eu adoro cronologias, adoro linhas do tempo, né? Enfim, gosto muito de história e adoro. Eu lembro que antigamente, né, na era pré-internet, a gente fazia aquelas cronologias, linha do tempo na aula de história. Você juntava uma cartolina na outra, né? Você ia colando, ficava na parede da escola. Era muito divertida. Aí tinha lá, enfim, quando os turcos tomaram Constantinopla, aí ia vindo a linha do tempo, enfim, no Renascimento. Então, eu sempre gostei. Eu tenho esse gosto, né, pelas cronologias, pelo desenvolvimento cronológico dos fatos históricos, né? E aí eu vi, né, e esse livro me ajudou muito, esse Cronologia das Relações Internacionais do Brasil, e quando eu decidi que eu queria escrever alguma coisa sobre a história do futebol do Brasil, eu falei, eu acho que se eu fizer nesse modelo vai ser legal, porque não existe ainda, né, esse modelo para o futebol, né? As cronologias existem em vários... Então, e eu também adoro quando eu pego os livros de literatura, às vezes no final das edições, por exemplo, essa do Guimarães Rosa, do Grande Sertão, que foi lançada recentemente, eu também comprei, além dos ensaios que tem no final, são 5, tem uma cronologia ainda da vida dele no final. Coisa que na edição que eu tenho, que é a dos 50 anos, aqui, em 2006, justamente no ano que eu conheci o Rogério, lá no GH, não tem. E não tem também os ensaios. Então, eu comprei outra também para ter. E tem muitos livros, né, sobre os autores que colocam uma cronologia, né, da vida deles. E eu acho muito legal. Eu adoro ler essa parte da cronologia da vida deles. A do Drummond mesmo eu tenho aqui também. Então, acho que nesse sentido, né, esse meu livro foi inspirado nesse outro livro, mas, claro, em todas essas cronologias que eu lia também, não só na área da história, né, mas também na literatura. O Papa, então o livro ele vai ano a ano, né? Ou década a década? Isso.
ano a ano. Uhum. Ano a ano. Eu me concentrei mais, porque eu achei que o leitor ia se interessar mais, no período de 50 para trás, Uhum. porque, obviamente, o leitor tem menos informações sobre esse período, então eu achei que ele ia gostar mais, que eu me aprofundasse um pouco mais nesse período. Foi o que eu tentei. E eu me animei muito, porque durante a minha pesquisa, eu né, comecei em 2014, um pouco antes da Copa aqui no Brasil, veio uma notícia para mim, acho que, enfim, já tinha alguns anos, mas para mim veio naquele ano, que um historiador conseguiu, vamos dizer assim, antecipar a data da chegada do futebol no Brasil. Olha E só. como que esse historiador conseguiu fazer? E tem muito a ver com você, tem a ver com o colégio que você estudou, que é o São Luís. Eu não sabia, os colégios São Luís em São Paulo, o colégio jesuíta, era em Itu, antes de ser ali na Avenida Paulista. Eu não sabia disso. Eu descobri isso quando fui atrás dessa informação desse pesquisador. Eu tomei a informação por meio desse pesquisador, que é um professor, se eu não me engano, da PUC de Campinas. E talvez também da Unicamp. José, e agora eu não vou lembrar o nome inteiro dele, Moraes. Mas qual que é a grande sacada que eu vi no livro dele? Pode não ter sido ele que descobriu essa foto, pode ter sido um outro, mas eu vi no livro dele, então por isso que eu estou falando dele. Ele achou uma foto, ou essa pessoa que ele colocou no livro achou uma foto, de um jogo de futebol no Colégio São Luís, em Itu, antes do Charles Miller, Olha na só. década de 1870. Olha só. Então, de certa forma, essa informação conseguiu mudar, né, alterar algo que a gente pensava há 100 anos, que é o futebol, os primeiros registros do futebol vieram para o Brasil com o Charles Miller, ou estão relacionados ao Charles Miller. Óbvio que alguns historiadores já diziam, mas tinha futebol no convés dos navios antes do Charles Miller, tinha, mas não tinha registro. Não tinha registro. Esse é um registro, é uma foto, enfim, eu não coloquei essa foto no livro, eu achei, enfim, que como eu não sabia de quem tinha tirado, tal, onde tinham achado, eu achei melhor não pôr. E né, a questão de foto dos livros, às vezes é meio delicada. E então, só que isso me animou muito, né? Que eu falei, as pessoas estão descobrindo novas coisas sobre futebol e essa informação é sensacional, essa foto dos alunos do Colégio São Luís jogando futebol na década de 1870, lá em Itu. O Papa, então isso me animou demais. Desculpa te interromper. Então, esse Imagina. no livro, esse é o ponto que você considera o ponto de partida, vamos dizer assim, o ponto inicial do futebol brasileiro, década de 70 do século XIX, Exato. jogo no São Luís. Ou seja, Exato. futebol veio por uma via privilegiada, não popular, né? Isso também, mas esse dado já existia, né? Que o futebol tinha chegado. Esse dado já existia, não existia essa foto, né? Ou ela não tinha sido encontrada. Uhum. E o que é sensacional, né? Pensar que já na década de 1870 jogava-se futebol 20 anos antes, né? Porque o marco seria a volta do Charles Miller ao Brasil, já que o Charles Miller eu descobri esses dias também, tanto ele quanto o Oscar Cox, que é o introdutor do futebol no Rio de Janeiro, ele seria o introdutor em São Paulo, são brasileiros, são nascidos no Brasil. Os dois vão estudar fora e voltam. E aí eles trazem as bolas de futebol e o livrinho de regras. Mas os dois são nascidos no Brasil, descobri isso esses dias. E então é isso, de alguma forma. E aí eu posso falar também a própria Faculdade de Filosofia e Letras e Ciências Humanas da USP cria também em 2008 ou 2009 o Ludens, que é um núcleo de estudo de história do futebol e que procura, né, também estudar a história do Brasil por meio do futebol, o que é sensacional. Então tudo isso também contribuiu para eu ir atrás mais dessas informações para fazer o livro, né? E o formato foi isso, eu decidi fazer nesse formato de cronologia e sim, ele começa com a informação ali das primeiras regras, que são as Sheffield Rules, né? Que são as regras feitas lá em Sheffield, na Inglaterra.
E depois o primeiro dado sobre a história do futebol do Brasil é essa foto do Colégio São Luís, né? Que antecipa em 20 anos o Charles Miller. Ô, Papa, e aí vamos lá. E aí, o primeiro grande, não sei se eu estou pulando, se você quiser recuar no tempo, aí o primeiro grande jogador que vai ter é aquele nosso, que a gente comentou, como se pronuncia o nome dele? É Friedereich. 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 Exato. O Friedereich, ele é o grande jogador brasileiro da década de 10 e de 20, né? Ele tem esse nome alemão enfim, ele jogou por alguns clubes e jogou no Rio também. Eu também descobri recentemente que ele jogou no Rio, no Flamengo. Eu achava que ele só tinha feito a carreira em São Paulo, mas que mostra aí esse diálogo, né? Já no iniciozinho do futebol já havia esse diálogo de São Paulo e Rio, que foi muito bom para o desenvolvimento do futebol no país, né? E ele seria. E aí a informação histórica que eu trouxe para o meu livro, que eu adorei saber e que eu não sabia, óbvio, alguns historiadores obviamente sabiam, eu que não sabia. Eu trouxe a informação de que ele, em 32, ele foi líder de um batalhão, né? E existiu um batalhão dos atletas, isso também é uma informação nova para mim. E na Revolução de 32, o Friedereich, ainda jogando, né? Vai liderar um batalhão. E felizmente, ele fica vivo na Revolução de 32. Olha só. Na constitucionalista. Então, isso me chamou muita atenção. Eu falei, putz, o maior jogador brasileiro da década de 10 e 20 ainda participou de um evento tão importante aí da história do Brasil, que foi a Revolução de 32. O Papa, e desculpa interromper de novo. Imagina. Conta também daqueles pôsteres, dos cartazes que você encontrou, se der para mostrar no livro, na câmera. Então deixa eu começar a contar, daqui a pouco eu mostro. Isso. O que eu acho muito interessante desses dois cartazes que eu encontrei, que tem tudo a ver com a nossa situação hoje da pandemia, é o seguinte: eu fui pesquisar esses cartazes. Os cartazes de Copa do Mundo são mais conhecidos. Né, todo mundo que adora futebol, história do futebol, conhece os da Copa do Mundo. Mas os de Copa América não são muito conhecidos. E foram esses que eu fui atrás. E os dois que eu achei, que são os que eu mais gostei, que eu coloquei no meu livro, um deles está na capa e o outro está lá atrás, é a informação também que eu não sabia, que em 1918 ia ser o primeiro grande evento esportivo da história do Brasil, era o Campeonato Sul-Americano. O Brasil receberia no Rio de Janeiro 5 seleções, né? Paraguai, Chile, Argentina, Brasil, Uruguai, que era quem disputava a Copa América, né? Campeonato Sul-Americano é só o nome antigo da Copa América. Copa entre seleções, né? E o Brasil ia receber em 18, lá o Estádio da Laranjeira seria inaugurado, lá no Rio de Janeiro. E aí, por causa da gripe espanhola, é adiado o campeonato para o ano seguinte. Tem tudo a ver com o que a gente está passando hoje. E o campeonato só vai ter lugar, né? Só vai ser disputado no ano seguinte, em 1919, ou seja, o Estádio das Laranjeiras também há um adiamento da inauguração do estádio, né? Que era, na época, o maior estádio do Brasil, talvez das Américas, na época já. Cabia, se eu não me engano, 20 mil para a época, já é muita gente. E aí só é disputado no ano seguinte a Copa América, que o Brasil ganha, né? Um jogo heróico aí contra o Uruguai. Ou seja, a primeira competição grande que o Brasil cedia, ele ganha, o que isso ajudou muito à popularização do futebol. Então, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Esse é o cartaz da Copa América de 18. Esse aqui que está à direita. Esse, vamos dizer assim, é o cartaz que ficou perdido, já que tiveram que rasgar esse cartaz, já que a Copa América não foi em 18. E este aqui, que é o que tem um pouco na capa do meu livro, é o cartaz, vamos dizer assim, que valeu. Ele é mais bonito, mais colorido.
E esse é o que valeu, já que a Copa América foi disputada em 19 e não em 18, por causa da gripe espanhola. Então, enfim, tem tudo a ver também com a nossa situação atual. E o ano passado tinha tudo a ver também publicar o livro o ano passado, que foi 2019, que eram 100 anos, né, desse evento, que foi lá na Laranjeira, 100 anos de Copa América. E o Brasil, ano passado, recebeu de novo a Copa América, né? Dessa vez, né, com o Maracanã reformado, enfim, né? Ô, Outro momento histórico. E os escritores e a literatura? A gente também conversou um pouco sobre isso. Você encontrou coisa Exato. boa também, né? Que bom que você lembrou, porque essa parte talvez pudesse ficar não esquecida, mas são muitas coisas para falar, né, nessa 1h30. Sim, uma das minhas preocupações quando eu fiz o livro, eu falei, eu vou trazer as informações de história, as informações de futebol, as informações da política, né? O futebol sempre muito ligado ao poder ali, com os presidentes, né? Prestigiando Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, enfim, Washington Luiz. Mas vou trazer essa parte que, enfim, né? Que é esse diálogo com a literatura, a outra paixão, que é pesquisar, falar, pelo menos eu vou trazer aqui o que alguns escritores, né, consagrados do Brasil escreveram sobre futebol. Acho que é legal do público conhecer um pouquinho qual que é a visão daqueles escritores que, né, que tiveram a vontade ou, né, quiseram escrever sobre futebol. E eu consegui achar muitos, né? Enfim, eu selecionei mais ou menos uns 10. E de forma negativa, como a gente tinha conversado um pouco essa semana, o único que realmente via de uma forma ruim, de uma forma negativa o futebol era o Lima Barreto. Eu achei esses dias mais coisas, mais críticas, impressionante mesmo. Ele criticou, eu não sabia da dimensão das críticas como esses dias eu fui pesquisar e vi. Eram muitas críticas mesmo ao futebol, ele falava o esporte do pontapé, o esporte da vergonha, enfim, entre outras expressões. Do pontapé foi a que me marcou. Ele achava o quê? Que futebol era um esporte grosseiro, era isso que ele achava? Exato, ele via como algo que não deveria ser feito, o futebol não deveria ser jogado pelos jovens brasileiros, isso deveria ser esquecido da cultura brasileira. Essa era a posição dele ali. E ele escreve, né, na década de 10 e na década de 1900, ou seja, quando o futebol estava se consolidando e o futebol disputava espaço com outras modalidades esportivas, principalmente o turf, o remo e o ciclismo. Então, o futebol ali era, né, ainda um ser ainda em formação, um esporte ali que ainda não tinha esse espaço que ele tem hoje. Então, vindo aí de um grande escritor que, enfim, já naquele momento reconhecido, enfim, como um grande escritor, não era muito bom pro futebol, né? Falando do ciclismo, só uma informação a mais, o primeiro campo de futebol em São Paulo é o estádio do Velódromo, que ficava onde hoje é o Teatro Cultura Artística, ali na intersecção da Augusta, ali com a Consolação, enfim. Era ali que era o estádio do Velódromo, ou seja, ele foi construído para ser um velódromo, não para ser um estádio de futebol, um campo de futebol. Só que aí o futebol foi tomando o lugar do ciclismo, a população foi gostando mais de futebol e menos de ciclismo, então o estádio do Velódromo se transformou no estádio de futebol. No primeiro grande estádio de futebol de São Paulo, que foi desativado em 17. Olha só. O Papa, você encontrou alguma coisa do Mário de Andrade falando de futebol? Não, né? Então, não. Do Mário de Andrade, não. É um dos poucos que eu não encontrei. Eu encontrei do Oswald. Tem aqui um poema dele que eu encontrei no livro do Bernardo Buarque de Holanda, que é um grande pesquisador sobre história do futebol, que ele fala bom de gols no Paulistano, né, o Clube Paulistano, que era a principal equipe de São Paulo na década de 10. E então ele fala bom de gols no Paulistano, passo doble, eu não lembro agora.
É um poema. Tá no livro. É um poema sobre uma campanha do paulistano na Europa, não é isso? Que o paulistano foi jogar na Europa e ganhou uns jogos e tal. Então, não. Exato, essa campanha é histórica, eu coloco essa campanha, enfim, quem liderou essa campanha foi o Antônio Prado Júnior. Olha só. O Antônio Prado Júnior é filho do Antônio Prado, primeiro prefeito de São Paulo, e ele era um grande entusiasta do futebol, Antônio Prado Júnior. Ele foi prefeito do Distrito Federal depois, se eu não me engano, ou seja, ele foi prefeito lá do que era a nossa capital, e Distrito Federal no Rio de Janeiro, né? Enfim, apesar de paulista, foi ser prefeito lá. Os políticos, né, quando tinham um cargo federal, né, se mudavam para lá, para o Rio de Janeiro. E ele é um dos que vai, e essa excursão realmente já é o primeiro sinal de que o futebol brasileiro é muito bom, é muito forte. O paulistano, que era o melhor time de São Paulo, derrota várias seleções, europeias, Portugal, Suíça, França, que já era um país que tinha um futebol grande, ou com muitos jogadores, né? A França é a criadora da FIFA, o Jules Rimet. Enfim, então o pessoal falou, pô, se o nosso time aqui é o melhor time, mas ganhou das seleções, pô, esse negócio aqui dá certo aqui, nossos jogadores são bons. Porque perdeu um jogo, ganhou 8, inclusive de seleções nacionais. Eu não sei qual que é a seleção que derrota o paulistano, mas ganhou de Suíça, França, Portugal. Exato. Então, essa é a primeira, vamos dizer assim, afirmação grande do futebol brasileiro, é essa excursão. Não, o poema fala só, é um poema sobre um dia típico em São Paulo. Ele fala das quadras de tênis até do paulistano, acho curioso também, que é o meu, vamos dizer assim, meu outro esporte, o tênis. Então, eu achei curioso. E ele comenta sobre uma menina, provavelmente uma frequentadora do paulistano ali, e faz essa brincadeira dos gols e do bonde, fala do bonde. E aí falando dos outros, né? Os Zé Lins. Não, então, Zé Lins. Você me contou uma coisa que me deixou... que o Zé Lins era cartola. Exato. O Zé Lins, eu não... Assim, a informação principal que eu quis trazer para o livro, ele tem outras coisas que ele escreveu, mas a informação principal que eu quis trazer foi a de ser cartola, porque exatamente dos grandes escritores brasileiros, acho, enfim, que é o único que é cartola também, né? E cartola, né? Acho que todo mundo sabe o que é, mas falando para quem não sabe, é o dirigente de futebol, né? Cartola é a palavra popular que se usa para se referir aos dirigentes de futebol, né? Então, eu acho que é um caso único mesmo. E eu fui descobrir isso também no livro. Falei, pô, e ele chefiou delegações do Flamengo, ou algumas viagens que o Flamengo fez no exterior. Ele era flamenguista roxo, né? E era o principal dirigente quando ia ao exterior. Imagino que também ele dominava algumas línguas estrangeiras. Isso acho que ajudava muito também ele ser o chefe da delegação. Que coisa, cara. Que curiosidade é essa? E aí consegui achar, falando rapidamente de outros, consegui achar, enfim, do Drummond escreveu várias coisas, né? Tem um livro do Drummond, Quando é Dia de Futebol, que são crônicas reunidas da Companhia das Letras, reuniu, então, ou seja, ele fez várias crônicas. Eu pus um trecho de uma delas um pouco antes da Copa de 82, que é uma crônica sensacional, pelo menos o trecho ali que eu selecionei, eu adorei, né? Com toda aquela maestria do Drummond. Consegui achar alguma coisinha do Alcântara, alguma coisinha não, né? O Antônio de Alcântara Machado, ele tem um conto, Corinthians vs Palmeiras, no livro Base do Chile Barra Funda. Esse eu tive contato lá atrás, com 14, 15 anos, foi muito curioso mesmo. Eu lembro dessa aula lá no colégio até hoje, lá no Santa Cruz, essa aula sobre esse conto, Corinthians versus Palmeiras, e o outro conto que era o Gaetaninho, que talvez seja o principal conto desse livro, né? Enfim, Gaetaninho é mais famoso que Corinthians e Palmeiras. Acho que é um conto melhor também. E Corinthians e Palmeiras é pelo ineditismo, né? De já se falar de futebol ali. Esse livro, acho que é de 27, né? E aí, o que mais dos outros que eu selecionei? Bom, falei já do Lima Barreto. Dos autores contemporâneos, um dos que eu mais gosto é o Marcelo Rubens Paiva,
tem no Feliz Ano Velho um trecho, ele descreve a chegada dele ali no Pacaembu, é sensacional. E para mim, mais ainda, que é o lugar mais familiar do futebol para mim, é o Pacaembu. Eu estudei por 10 ou 11 anos em frente ao Pacaembu, numa escola que já não existe mais lá, mas era em frente à arquibancada, ou seja, eu tinha era ali do lado, né? E era onde eu ia ver, enfim, o meu time, enfim. Então com o Pacaembu, essa descrição do Marcelo Benfava que eu coloquei no livro também eu adorei, porque assim eu conseguia imaginar, ter a sensação dele chegando ali, tudo que ele descreveu ali, a barraquinha de calabresa, né? Uhum. Enfim, tudo isso ali é uma descrição sensacional. Eu acho que eu estou esquecendo de algum outro que eu coloquei no livro, mas enfim, acho que os principais foram esses que a gente comentou, assim. Uhum. E aí, Papa, o livro, então o foco mais, o livro tem um foco maior até a década de 50 por uma questão de trazer dados menos conhecidos do público, é isso? Isso, eu me preocupei com isso, enfim, até pelo meu interesse de buscar coisas que eu também não conhecia, mais antigas, já que o público saberia menos também, né? Uhum. E foi muito legal essa busca, né, dessas informações, todas elas aí que você comentou, a excursão do Paulistano, enfim, o próprio Lima Barreto falando sobre futebol, todas essas coisas que eu encontrei de 50 para lá, né? E de 50 para cá, o que você destacaria, Papa? Então, de 50 para cá, o que eu posso destacar? Enfim, um momento muito falado, que tem tudo a ver, enfim, né, com a nossa história política, que eu coloco, enfim, algumas coisas, é a campanha das diretas já, né? E, enfim, a democracia corintiana, enfim, aquela caneleira amarela do Sócrates usando ali é sensacional, e a faixa ganhar ou perder, mas sempre com democracia, isso é sensacional para aquele período histórico e até pelo que a gente vive hoje, né? A democracia é uma eterna, vamos dizer assim, construção, né? Ela tem que estar sempre construída, a gente não pode achar que ela está dada, né? Uhum. Então, eu destacaria, assim, em termos de significado, esse período mesmo da democracia. E o teu interlocutor no lançamento do livro também é uma figura que corre muito, né, da política para o futebol, que foi o Juca Kfouri. Exato. Acho que as pessoas que estão assistindo a entrevista não sabem. Quando o Papa lançou o livro, o Juca Kfouri foi debater o livro com o Papa, né? Conta um pouco isso, Papa. Deve ter sido demais, né? Eu adoro o Juca. Foi muito legal. Enfim, eu, né, tive ali a honra de ter a presença do Juca e foi muito bom, porque realmente ele transita nessas duas esferas, né, a política e o futebol. Ele conta no livro dele, por exemplo, da prova que ele ia fazer na década de 70, né, no dia da Copa, dos Jogos da Copa de 70, lá na FEFELESH, e aí o professor fala, não, eu não vou adiar a prova por causa do jogo do Brasil, vocês vão vir aqui fazer prova. E como você falou, naquela época, tinha essa questão, quem gosta de futebol e quem gosta, vamos dizer assim, de política não anda junto. Uhum. E ele fala, não, mas espera aí, você não pode fazer isso, o Brasil vai ser tricampeão, você vai marcar se não me engano, é o Gabriel Com, esse professor. E ele conta essa história, enfim, e aí o final realmente, ele convence, ou ele mais alguns ali, convence, falou, não, tem que adiar, é a Copa do Mundo, 4 anos, é o período aí que o país para, né? E muito, enfim, muito curioso essa passagem do livro dele, né? Falando aí do livro dele, que é o Confesso que Perdi, que tem esse título sensacional também, né? Uhum. Confesso que Perdi. Eu lembro até de uma piada do Múcio, que é um amigo da minha família de Salvador. Uma vez ele tinha comido muito, aí ele veio, confesso que comi, né? Tava com a barriga cheia e tal. E ele é super magrinho e tal, mas
E aí, depois, quando eu vi esse título do livro, eu também fui atrás desse livro, né, por causa dessa brincadeira. Enfim, você vê, a gente vai ligando as coisas. E a conversa com o Juca, enfim, foi muito boa. O Juca, ele tem uma postura, assim, falando um pouquinho da questão do conteúdo e aproveitando que um dos Ricardos estava conversando comigo antes sobre o calendário aí do futebol, e nesse ano está tudo incerto. O Juca, ele tem uma postura um pouco mais crítica do que eu na questão dos estaduais. Ele não vê assim que os estaduais tinham que ser tão grandes. Eu também não vejo, mas acho sim que os estaduais têm que ter o seu espaço no calendário. Afinal, são campeonatos centenários. A gente não pode perder isso na história do nosso país. Por mais que do ponto de vista econômico, obviamente, faz mais sentido o Brasileirão, mas a gente tem que achar esse espacinho dos estaduais, né? A gente não pode não ter um campeonato, enfim, paulista, o carioca ou o baiano, que é o segundo mais antigo do Brasil, e a gente tem que ter esse espacinho, sim. Ali, a história do Brasil também está nesses campeonatos estaduais aí. Uhum. Ô, Papa, então eu tenho agora, já são 8 horas, eu te falei que passava rápido, né? Sim. Então eu tenho 3 perguntas muito objetivas. A primeira, dentro de Itamaraty, ainda dá para ser aquele escritor? Porque a impressão que eu tenho, dada a história de tantos escritores dentro do Itamaraty, que o Itamaraty é uma usina de cultura e de escritores. Você ainda sente esse ambiente, Papa? Ainda funciona assim? Eu acredito que sim, e tenho tentado conhecer um pouco a obra desses meus colegas, né? E eu, conversando com você um pouco antes, o Krishna é um grande contista que lançou agora o segundo livro dele, e acredito que sim, há outros, né, diplomatas mais experientes, mais velhos, ou enfim, mais antigos, né, que é a palavra que a gente usa na carreira, que têm grandes, né, obras, ou enfim, né, escritores, eu diria, tarimbados, mas acredito que sim. Claro, a gente sempre, assim, sabe que é muito difícil, não é nem reproduzir, né, mas chegar ao nível dos nossos grandes gênios ali da literatura que passaram por lá. A gente só tem que tentar fazer 1% ali do que eles fizeram. Mas acredito que sim, né, claro. E isso foi um estímulo para mim, né, a literatura, conhecer a obra ali, principalmente do Guimarães Rosa, né, que é o autor que eu tenho mais afinidade, que eu conheço mais até a vida dele, não a obra, enfim, né, conheço, mas eu também me interessei muito pela vida dele. Uhum. É uma inspiração, né? Eu acho que uma parte aí da minha decisão de seguir na carreira também veio da vida do Guimarães Rosa, da vida do Vinícius de Moraes, né? Enfim, talvez desses dois mais, né? O João Cabral conheço menos, tanto a obra quanto a vida dele. Uhum. Bom, tem uma pergunta que precisa ser feita numa entrevista como essa: para que time você torce, Papa? Eu sou corintiano, né? Eu falei da democracia, enfim, eu sou corintiano, tenho o Pacaembu era ali onde eu frequentava, então eu tenho essa proximidade muito grande também com o futebol, uma questão geográfica, né? Meu colégio era em frente à arquibancada do Pacaembu. Meu pai me levava, a gente ia muito. E minha casa era, né, onde meus pais ainda vivem, ali do lado. Uhum. E é próximo também do Palmeiras, né? Da minha casa também dá para ver o Allianz Parque ali, que não deixa de ser também um dos outros, um polo ali, né, do futebol ali, um polo máximo do futebol da cidade de São Paulo, né? Uhum. E o curioso lá do estado do Palmeiras é que ele chamava, né, Parque Antártica, e o curioso é que o name rights, né, ou seja, essa coisa que vem hoje, que é justamente você dá o nome do estádio para uma marca, né, como existe Allianz Parque, como existe, enfim, Emirates Stadium em Londres, já existia lá, quer dizer, nos primórdios do futebol do Brasil já existia o Parque Antártico, e aquele campo
eu pesquisando aqui para o livro, eu descobri, eu não tinha feito essa associação direta, mas era um campo que pertencia, sim, à Companhia Antártica de Bebidas. Olha só. Não era um... Não tem, assim, né, o nome... Os funcionários jogavam, né, futebol ali antes do Palmeiras comprar. Antes ali do Matarazzo ajudar ali e os primeiros palestrinos, né, usando uma palavra legal que eu adoro falar também, palestrinos, que é o nome dos torcedores do Palmeiras, antes deles se juntarem e comprarem, se não me engano, em 1920, o Parque Antártico. Já era um campo da Companhia Antártica Paulista. E realmente os primeiros jogos de futebol em São Paulo estão relacionados às empresas. Olha só. Principalmente as primeiras empresas inglesas, ali o London Bank, se eu não me engano, e a companhia, a ferrovia, né? São Paulo Railway. Railway, exato. E aí depois, enfim, se espalha um pouquinho para essas outras, enfim, né? O Juventus lá na Moca, que surge ali do cotonifício Rodolfo Crespi, né? Enfim, aí espalha um pouco mais, mas, enfim, o início são esses funcionários dessas empresas inglesas que... Ô, Papa, e assim, só porque eu sou torcedor da Lusa, você encontrou alguma coisa sobre a Portuguesa? Pô, muito legal a pergunta sobre a Portuguesa. Claro que eu encontrei, enfim, a Portuguesa, enfim, eu espero que ela daqui a pouco volte para os tempos áureos, né? Porque a Portuguesa é enfim, né, um patrimônio aí histórico da cidade de São Paulo e do Brasil. Sim, eu encontrei, enfim, o campo da Portuguesa, a informação histórica que eu descobri que eu não sabia, o campo da Portuguesa foi um campo que o São Paulo já foi dono. Uhum. Ele justamente vende... aí eu preciso lembrar, acho que antes até... quando o São Paulo compra aquele campo, porque acredito que é o São Paulo que vende depois para a Portuguesa. É isso aí. Que aí ele resolve fazer o estádio lá no Morumbi. O Laudo Natel, que era o governador de São Paulo, ajuda a doar o terreno lá do Morumbi. E a história que eu queria falar do campo da Portuguesa está relacionada à Segunda Guerra, como várias das histórias aqui dos anos 40 do futebol. Aquele campo pertencia a um clube que era o Deutscher Club, ou, enfim, não sei exatamente pronunciar direito o nome, e começam a ter desapropriações, né, de clubes, enfim, entidades alemãs ou italianas, né? Olha só. E o Deutsche fala, putz, o Getúlio vai desapropriar a gente aqui, vamos vender logo. Aí eles venderam para a Portuguesa. Olha só. A Portuguesa deve ter pago um preço bom. Então, uma história muito boa da Portuguesa que tem no meu livro é essa, né? O Canindé surge ali, o primeiro não sei se é o primeiro, mas o grande estádio da Portuguesa na história, que ainda é o Canindé, surge nesse contexto e ela compra ali aquele terreno que existe até hoje. Legal. No contexto da desapropriação. Vamos lá. Já passa das 8, vou abrir para perguntas. O Ricardo tem uma, pode fazer, Ricardo. Então, Papa, é o seguinte, bom, primeiro, essa questão do que o escritor não é ligado muito ao futebol, né? Eu sou fanático por futebol. Né? Exato. Assim, eu pago pay-per-view, eu não perco um jogo do Santos. No dia que tem jogo do Santos, eu não saio, eu procuro assistir todos os jogos do Santos. Quando o Santos perde, eu fico muito mal. Já teve várias vezes de eu chorar quando o Santos perde. Eu sou assim, torcedor fanático do Santos, assim, é uma coisa assim. Eu sou doente pelo Santos, né? E tem uma outra coisa que eu acho legal, eu decidi contar, que o Graciliano escreveu sobre futebol também, né? O Graciliano escreveu também criticando o futebol e dizendo que o futebol não pegaria no Brasil. Olha, é mesmo, sensacional essa informação, eu não tinha. Que o futebol não ia pegar no Brasil porque o esporte brasileiro, por excelência, era rasteira. O brasileiro que sabia fazer era dar rasteira um no outro.
E que então o futebol nunca faria sucesso, porque o brasileiro era esperto em rasteira. Então, Peraí que sumiu um pouquinho. uma crônica. Enquanto estava falando, eu procurei. Deve estar, porque as músicas não está. Deve estar no livro de cartas do Graciliano, tá? Mas chegou a Certo. escrever sobre Não, dizendo que sensacional era essa um esporte que informação. não faria sucesso. Eu vou A previsão atrás dele hoje, enfim. Eu vou atrás hoje, porque realmente eu queria para o meu livro ter achado mais um grande escritor, né? Enfim, o tamanho do Graciliano é gigantesco, que junto com o Lima Barreto criticasse, né? Porque os outros, como eu estava contando, né, só elogiam. Então, sensacional. Eu vou atrás desses textos, ou enfim, e eu espero um dia fazer uma segunda edição aqui do livro, atualizando, contando, corrigindo uma outra informação ali. E aí, falando um pouco do livro, enfim, eu tinha que também, nessa parte assim da informação, eu que fiz as correções de conteúdo. Então, assim, para uma pessoa que vai escrever um livro, eu diria, não faça isso. Tente colocar alguém que também conheça o assunto para corrigir a parte de conteúdo, porque a gente fica meio viciado e não percebe, às vezes, um pequeno erro ali de conteúdo que a gente, por ser o escritor, ou mesmo que o corretor de conteúdo, né, eu falo, né, a parte formal a editora fez, e, enfim, é um aprendizado aí nesse ponto. Mas, sim, eu vou atrás, eu não sabia. Segundo a Ieda me falou aqui, eu procurei isso. A Ieda disse que está em Linhas Tortas. Eu procurei no Linhas Tortas, não achei, né? Você sabe, Ieda, você mandou uma mensagem para mim, você sabe o nome da crônica ou não, Ieda? É uma de 1921, é do começo daquelas Olha, primeiras. 1921, que legal. Eu ia lembrar do livro do Retrato Fragmentado, o livro do seu pai, que ele fala de 1950, do pai do Ricardo, nada Ricardo. Quando em 1950 o Brasil perdeu a Copa, ele fala: agora só falta o Getúlio voltar eleito. E foi o que aconteceu. Ele escreve isso, então. No Retrato Fragmentado. Sensacional, eu também não sabia dessa frase. 21, a crônica. Profética dele. Mas aí eu já falo 20... o nome para ele. Já falo o nome não tem título. É uma crônica que ele escreve num jornal, né? É no Índio. É uma que ele assina J. Calixto? É isso, Olha, que legal. Você está vendo que a pesquisa já é feita online e você já sai daqui com o arquivo pronto. Claro, a era digital, né? Até. Eu mando depois. Claro, mas sensacional. Adorei que tem, né? Assim, um escritor do tamanho do Graciliano ter o registro que foi escrito é sensacional. Isso, enfim, só me alegra e a gente vai descobrir outros também, enfim, né? Essa pesquisa que eu fiz, eu coloquei esses, mas pode ser sim que o Mário de Andrade tem. Eu li o ano passado a biografia dele. Na biografia não que eu fala. lembro, não fala. Mas eu perguntei do Mário de Andrade pelo seguinte, isso eu também tenho certeza. Tem um trecho no Macunaíma em que o Mário de Andrade, o narrador, ele fala do nascimento de 3 pragas. Eu não me lembro quais são as 3 pragas, as 3, mas uma delas é o futebol. Olha, eu também te passo isso. Acho que pode ser interessante. Que legal. Não, é sensacional isso, né? Mais um grande escritor falando sobre futebol. Eu olhei no Google uma matéria, depois eu vou ler com calma, que diz que parece que o Mário de Andrade era fã do Brandão, então seria corintiano. Eu gostei também que era corintiano. Brandão, Oswaldo Brandão. É isso? Tá. Eu não sei se o Oswaldo Brandão foi jogador
ou só técnico? Enfim, ele é consagrado como técnico, mas pode ter Ele sido faz jogador. ele faz uma pergunta anacrônica que eu acho interessante. Não seria, porventura, ele pergunta primeiro, mas por que o futebol? Não seria, porventura, melhor exercitar-se a mocidade em jogos nacionais, sem mescla de estrangeirismo? O murro, o cacete, a faca de ponta, por exemplo. Né? Não é que me repugne a introdução de coisas exóticas entre nós, mas gosto de indagar se elas serão assimiláveis ou não. No caso afirmativo, seja muito bem-vinda a instituição alheia. Fecundemo-la, arranjemo-la nela um filho híbrido que possa viver para cá em casa. De outro modo, resignemo-nos às broncas tradições dos sertanejos e dos matutos. Ora, parece-me que o futebol se adapta às paragens do caminho. É Ricardo. Falando sobre Deu um corte, né? Perdemos um pouquinho. Ô, Ricardo, a última parte da sua fala, eu acho que a conexão deu uma variada, não deu para ouvir direito. Deu uma congelada. O Ricardo está meio congelado hoje. Acho que a conexão ali está meio instável. Vamos fazer o seguinte, eu vou intercalar uma outra pergunta e o Ricardo já fala. Fernanda, certo. Vou liberar seu microfone. Pode falar. Só um segundinho. Dá? Pode falar, por favor. Eu não sei se essa pergunta é para o Rodrigo ou para vocês do clube da União Brasileira, que provavelmente sabem bastante mais do que eu sobre esse assunto. Mas, Rô, a gente já falou um pouco sobre isso também, que cobri um pouco do Rodrigo a história das mulheres no futebol. Ele prometeu que no próximo vai ter mais, até porque talvez tenha sido mais forte depois de 1951, né? Então, isso era uma das questões. Mas ouvindo esse debate de hoje, eu fiquei pensando em como as mulheres escritoras brasileiras foram ou não marcadas pelo futebol, né? Considerando todas as desigualdades de gênero históricas do nosso país e que tem a ver com a nossa colonização também, as mulheres era guardado o ambiente doméstico, né? E aos homens o espaço público. Então, de que maneira o futebol talvez tenha atravessado ou não a vida dessas escritoras e influenciado alguma coisa ou não. Fiquei pensando em Clarice ou Raquel de Queiroz, enfim, eu não sei se alguma delas, se vocês têm esse registro do futebol ter sido relevante ou um motivo de tristeza para as trajetórias delas, não sei. Se alguém souber de alguma coisa, principalmente em relação a Clarice, eu me interesso muito. Olha, Papa, posso só fazer uma observação? Claro. Fernanda, eu não sei se você pergunta já com algum conhecimento de causa, mas assim, eu sei que hoje quem está fazendo a grande pesquisa a respeito da história do futebol entre as mulheres é o Museu do Futebol. O Museu do Futebol no Pacaembu está fazendo um trabalho assim incrível de registro e de pesquisa histórica do futebol feminino no Brasil. Então, assim, o primeiro lugar que eu sugeriria para procurar informação sobre futebol, história histórica do futebol feminino no Brasil, seria o Museu do Futebol. É incrível, assim, a pesquisa no Museu do Futebol é incrível. Tanto que é um museu, a maior parte da equipe que eu conheci recentemente, a maior parte da equipe do Museu do Futebol é composta de mulheres. Então, tem essa visão. Desculpa. Eu queria acrescentar, Rogério, sim, até, enfim, eu não sei se ela ainda mas durante muito tempo a diretora do Museu de Futebol era uma mulher, Daniela Alfonso. Uhum. E, bom, respondendo um pouco, enfim, sobre as escritoras, realmente eu ainda não tive, enfim, né, ciência se Clarice Lispector, enfim, Raquel de Queiroz, outras grandes escritoras fizeram registro, né? Também fiquei curioso agora de saber, eu tenho um livro que chama O Rio de Clarice,
E adorei esse livro, né? Fala muito. Está emprestado comigo. É um livro até meio geográfico, porque ele fala dos bairros que ela frequentava no Rio, então é sensacional, mostra um mapinha até, ó, ela frequentava essas ruas, tá? E ali eu não achei nada sobre futebol. Mas claro, né, a obra dela é muito vasta, eu precisaria pesquisar mais. Agora, uma outra informação que eu acho muito interessante para o registro do futebol feminino do Brasil, bom, duas informações, né? Uma super quente, uma pouca gente sabe, porque a pandemia colocou essa campanha, vamos dizer assim, a palavra na geladeira é uma expressão ruim, colocou em stand-by, ou colocou em pausa, né, para não cometer outro anglicismo e perdeu mais um ponto. A campanha para receber a Copa de 2023 do futebol feminino, é uma campanha que o Brasil está fazendo, o Brasil tem grandes chances de ganhar. E ia ser decidido agora em maio. Isso, enfim, né, faz parte do meu trabalho lá no Itamaraty. Minha área do Itamaraty é esporte e turismo. A gente está ajudando essa campanha. É que com o corona ela ficou meio pausada. Mas, enfim, já é sensacional o Brasil sediar, se ele ganhar, ou só de oferecer a candidatura já é um reconhecimento da CBF da força do futebol feminino. E tem tudo para a gente ganhar. Em 2023, a gente ter esse último Mundial Feminino realmente foi um recorde de público, né, que foi na França, um recorde de audiência do futebol feminino. E a FIFA e a CBF estão muito entusiasmadas com o futebol feminino. Essa é a informação objetiva. A outra, enfim, muito curta, a Placar, que é essa revista cinquentenária, né, a Placar faz 50 anos esse ano, exato, ela é de 70. Então, ela faz 50 anos esse ano, cinquentenário, já posso dizer. Ela, pela primeira vez agora, teve a Marta na capa, se não me engano, ano passado, 2018, enfim. Então, também é um reconhecimento do futebol feminino. E, enfim, os passos estão sendo dados. No meu livro, falando um pouco de uma atleta, eu falo um pouco da Maria Lenk. A Maria Lenk, nossa grande nadadora, enfim, né, que participou. Ela foi a primeira mulher, a primeira atleta do Brasil a participar de uma Olimpíada em Los Angeles, em 32. E o curioso da história é que eu vi que naquela Olimpíada, em 32, o Brasil começa a participar de Olimpíadas só em 20, né? A Olimpíada, na época moderna, começa em 1896, mas o Brasil só vai participar em Antuérpia, em 20, né? Ele não participa dos primeiros. E ela participa em 32, em Los Angeles, e o curioso é que na pesquisa que eu fiz é que alguns atletas do Brasil ali nem desembarcaram do navio, pelo que eu pesquisei, porque falavam não tinha dinheiro. O Brasil levou sacas de café ali, enfim, a federação, na época, que seria o Comitê Olímpico Brasileiro, era muito incipiente. Então, eles falaram, não, só vão desembarcar aqueles atletas que têm chance de medalha do navio. Os outros, enfim, acho que foram fazer turismo. Ou foram para outro lugar, não sei. E a Maria Lenk, ela desembarca, ela era super jovem e eles falam, não, essa menina tem talento, ela vai desembarcar porque ela vai ser um fenômeno. E ela realmente foi depois, né? Um fenômeno das grandes atletas da história do Brasil, a Maria Lenk. O Papa, eu tenho uma coisa que vai ser legal para mim. O próximo a fazer a pergunta é Renato, que foi meu aluno numa circunstância completamente diferente, mas que também é meu aluno e que também trabalha com esporte. Ele foi técnico na China, né, Renato? Foi técnico de futebol, né? Tá aberto já, Rogério? Tá aberto. Você foi técnico de futebol na China, né? Fui preparador físico. Preparador físico, Pode fazer sua pergunta. Boa noite a todos, né? Rodrigo, não conhecia o seu livro, já coloquei aqui na lista para comprar, porque Rogério sabe a paixão que eu tenho também por história, né? E ainda mais quando envolve história do esporte, né? Eu não consegui pegar o comecinho da live, mas uma pergunta. A sua pesquisa, você chegou a ter contato com o pessoal da USP?
porque ali na Escola de Educação Física a gente tem uma matéria, inclusive, que chama Esporte e História, ou História do Esporte e História, né? Que a gente estuda toda a história do esporte mesmo. Tem a professora que é famosíssima, que é a Kátia Rubia, Kátia, que ela trabalha com a parte de história das Olimpíadas. Sim, é a maior referência brasileira na história das Olimpíadas. E eu gosto muito, pelo que eu vi, assim, uma linha que você tem comentado. Eu gosto muito, o Rogério me conhece, eu gosto muito de trazer essas análises, assim, né, entender o quanto isso mexe na sociedade, na parte sociológica, né, nas questões sociais. E realmente o futebol, ele veio de um esporte era um esporte extremamente elitista, né? E você chega a trazer isso para o livro, de contar essa transição para uma camada mais popular? Sim, então, realmente, se a gente pode, vamos dizer assim, fazer uma análise desse começo do futebol, pelo menos no Brasil, certamente isso que você disse é a principal característica, né, dele ter surgido bem no comecinhozinho mesmo, na elite, né? Isso a gente vê pelos primeiros clubes que foram fundados. Em São Paulo é o SPAC, né, que é de 1888, que é o clube dos ingleses hoje, né? E no Rio, bom, o primeiro de futebol é o Fluminense, que é 1902, enfim, o Botafogo, o Vasco, o Flamengo são mais antigos, mas foram criados como clube de remo, né? Depois que eles adotam o futebol. E então, sim, essa é a grande característica do início. No iniciozinho era realmente um esporte da elite ou uma modalidade esportiva da elite, mas logo depois ele já se populariza, né? E eu falo logo depois porque, bom, o Bangu é de 1904 e, enfim, e até em São Paulo, talvez realmente o que a gente pode chamar mais popular ali seria o Corinthians e o Palmeiras, né? O Palmeiras também, enfim, não era uma origem aristocrática. E o próprio Santos, na cidade de Santos, né? Havia outros em Santos, enfim, mas então o começo sim é na elite, mas logo depois a gente já pode dizer que ele está em todas as classes sociais, né? E houve sim, claro, lá atrás, né? Sempre tem esse choque, né? Porque em alguns momentos essa classe mais abastada não queria disputar campeonatos enfim, com os operários ou quem não fosse da classe mais abastada. E isso causou, acredito que em várias capitais brasileiras, não só Rio e São Paulo, uma cisão aí das ligas, né? E aí cada uma, vamos dizer assim, chegou a um acordo de um jeito, né? Mas sim, esse é um dos grandes traços aí do início do futebol, né? Porque houve uma parte grande de preconceito mesmo, né? Tanto, se eu não me engano, inclusive até preconceito racial. Claro, não, preconceito racial com certeza houve, né? O Vasco é o maior exemplo disso, né? Ele foi impedido por algum tempo de participar e depois ele, enfim, acaba participando do Campeonato Carioca e a alegação para ele não participar é isso, né? A questão do preconceito racial contra os negros. E o próprio Bangu também. Porque o Vasco entre aspas, consagrado como a primeira equipe lá no Rio de Janeiro que tinha atletas, né? Esse clube ali, enfim, que surgiu da fábrica de tecidos ali, Bangu, no bairro homônimo. E, enfim, em São Paulo isso também ocorreu, mas assim ficou mais registrado mesmo no Rio de Janeiro. Mas é uma das grandes características assim do início do futebol, essa diferença. Mas acredito que logo ele vamos dizer assim, atingiu todas as classes sociais e isso demonstra a força, né, que ele teve
O futebol realmente, se você for comparar com outras modalidades esportivas, ele é muito democrático até hoje, né? Porque você não precisa de um investimento grande de dinheiro para você praticar. Isso certamente está no sucesso do futebol desde sempre. E a outra questão é essa, vamos dizer assim, essa imprevisibilidade também, né? Ele é mais imprevisível do que as outras modalidades esportivas, ou que muitas outras modalidades esportivas. Ou seja, o time mais fraco pode, muitas vezes, ou quase sempre, ganhar do mais forte. Isso é sensacional. Então, essas duas coisas, o fato, vamos dizer assim, entre aspas, de ser barato de praticar, a imprevisibilidade. E a terceira seria de ter vários biotipos também. Acho que isso, hoje em dia, talvez não seja tão relevante, mas lá atrás era. Então, mesmo, enfim, o cara mais alto, mais baixo, enfim, todos os biotipos, você, entre aspas, usar uma palavra ruim, né? Eu ia falar aproveita, mas todos os biotipos são bem-vindos no futebol, né? Sim. Mais alguma, Ricardo? Eu não queria comentar, Rogério, acho que até respondendo para a Fernanda, teve uma questão do Enem, agora eu não vou me lembrar se foi ano passado ou retrasado, eu acredito que seja até do ano retrasado, que ela comentava justamente um texto falando do preconceito da mulher dentro do futebol, que até não vou me lembrar a data, de que ela era mal vista e, assim, existiam, acho que era normas ou né, não sei, sugestões do governo para que que a mulher fosse impedida de praticar o futebol. Acho que, se não me engano, eram normas oficiais, assim, inclusive. Lá atrás isso com certeza existiu. Eu não saberia dizer quando, mas com certeza existiu, né? Assim como a mulher era impedida de outras coisas, infelizmente, né? Então, existiu sim, eu não sei a data, mas existiu, né? E outras modalidades esportivas também, mas, felizmente acredito que... E claro, outro exemplo que a gente pode falar é isso, a professora Kátia Rubio, ela é das grandes, né, pesquisadoras e a maior referência da história olímpica, enfim. Então, aos poucos, né, está sendo mudado esse quadro, está sendo alterado, né? Enfim. Só uma questão, Rogério, desculpa. O Papa, é que essa questão que eu levantei da parte social é que eu acho muito interessante, porque o que eu vejo, né, principalmente a minha experiência profissional, né, o contato no dia a dia, é que o futebol ele é visto como além do gosto pessoal, né, da população, como uma alavanca de mudança de vida. Então, por exemplo, eu trabalho, obviamente que eu não saí da faculdade para cair na China, direto no clube no qual eu trabalhei. Então, também roí o osso, né, no jargão popular, né. E você vê 1% ou até menos, que são os jogadores que conseguem ter essa trajetória de sucesso e de um ganho absurdo. Mas Sim. o resto é tudo vai em clubes que receber com salários muito ruins, muito baixos, e eles encontram, só que é um sonho de mudança de vida, de chegar, se você conversa com eles, eles vão comentando, falando, não, é porque ali meu sonho é dar uma casa para minha mãe, é construir uma casa para minha família, etc e tal. E aí é muito, eu acho isso... Mas, Renato, né? O futebol, a informação que eu peguei o ano passado com a CBF, eles fizeram um estudo, ou pediram para uma consultoria fazer, representaria 0,8% do PIB hoje, brasileiro. Isso sem contar, eu acredito que essa consultoria não incluiu no cálculo a remessa de dinheiro de jogadores do exterior para o Brasil. Ela fez o cálculo só, vamos dizer assim, do que está circulando aqui no Brasil. Então, acho que é até um pouco mais de 0,8%. Né? O turismo, por exemplo, 8%, uma das grandes forças da economia, mas o futebol 0,8% é um número já gigantesco, na minha opinião. Né?
envolvendo tudo, né? Patrocínio, empresas, enfim, comunicação, a parte toda da TV, né? Os direitos de transmissão e obviamente, todos os profissionais. E uma parte, né, do nosso trabalho lá no Itamaraty é esse também, de ajudar os profissionais brasileiros do esporte, aí não só do futebol, fisioterapeutas, técnicos, médicos, preparadores físicos, enfim, psicólogos, enfim, se inserir no mercado estrangeiro, nessa questão de, enfim, ampliar aí a oferta dos serviços do esporte do Brasil. É um desafio, enfim, e o Brasil tem tudo para ter sucesso, já está tendo, né? Mas, enfim, de aumentar ainda a participação, já que o Brasil é uma das grandes referências do esporte no mundo, não só do futebol, eu diria. Essa Olimpíada, né, que teve, pelo menos na minha visão, mostrou isso, né? Por mais que haja, enfim, alguma desconfiança, às vezes, sobre será que o Brasil usa-se essa expressão potência olímpica? Isso é potência, mas já está entre os grandes em termos de Jogos Olímpicos também, né? O futebol sempre esteve, né? Então, sim, o futebol é parte da economia e ele cada vez mais, enfim, gera empregos e ele tem essa capacidade mesmo, ou enfim, de fazer o garoto sonhar ali, ou a garota, né? No caso agora também tem muitas jogadoras, sonhar, enfim, de trabalhar naquilo, né? A vida inteira, o que é sensacional. Porque o número de jogadores... O Brasil ainda é o maior número de exportador se você pega o BID, ele é o maior número de transferências internacionais ainda, né? Uhum. É que se saem notícias sobre as grandes transações, né? Mas claro. Isso aí... Claro. Renato, agradeço. Se ninguém quiser mais... Maria Mortati. Acho que eu vou fazer a Maria ser a última pergunta, então. Aí eu fecho com a pergunta que também está fechando, que é qual é o seu escritor preferido, mas acho que você já respondeu. Mas você responde. Diga, Maria. Bem, boa noite a todos, a quem não cumprimentei ainda. E um especial cumprimento, Rodrigo, a você. Adorei. Não porque eu gosto de literatura, que eu não entendo de futebol, eu não tenho preconceito algum. Até acompanhei muito que meu pai ouvia no radinho de pilha, lembra? Quando eu tinha que pôr e buscar com o bombril lá, a antena, lá longe, para pegar, que estava na hora do gol e não acontecia. Enfim, eu acompanhei tudo dos homens que amavam, e homem, no geral, gosta. É muito recente desse negócio. Mas eu não tenho preconceito algum. Então, eu fiquei muito contente, aprendi bastante com você. Espero um dia ler o livro para aprender mais sobre futebol. Desejo até fazer isso. E com algumas curiosidades que você apresentou, que eu achei muito interessantes, como essa da relação com a literatura, né? E como é que as pessoas se envolvem mesmo com o futebol. Fiquei pensando, que mundo é esse que as pessoas amam tanto o futebol? Nada contra o futebol, mas você ouviu o Ricardo falando aqui, Ricardo, que não perde o jogo do Santos, né? Do Santos. Então, sempre, de fato, faz parte mesmo, né, da vida, e não é só do brasileiro, da vida das pessoas, né? Não é só um esporte. Se você for pensar, professora Maria, do ponto de vista assim, racional, né, não faria sentido nenhum você acompanhar um time e tal. Então, realmente é algo inexplicável, né? E como a literatura, às vezes, ou muitas vezes, tenta explicar o inexplicável, né? O futebol está dentro dessa caixinha do inexplicável, né? Não tem explicação mesmo, né? Por que as pessoas do ponto de vista racional, né? Por que as pessoas se identificam tanto e gostam tanto de futebol, e aí não é só no Brasil, né, no mundo todo, não tem uma explicação racional, não. Nem precisa. Nem precisa, exato. E falando aí da questão da história, sim, eu acho que conhecer a história do futebol no Rio, em Salvador, em Curitiba, em São Paulo, enfim, quase todos os lugares, ou em todos os lugares, é conhecer um pouco também a história daquela cidade, né, daquela região, enfim, pelo menos no caso do Brasil, de 1870 e poucos para cá.
E tem tudo a ver mesmo, né? Porque ele é uma das manifestações culturais, né? Como a música que está, enfim, outros, né? O carnaval, enfim, a literatura, que estão sempre presentes aí na vida das nações, não só da do Brasil. Na minha ignorância, eu fiquei surpresa em saber que você estava apontando lá o início do futebol na década de 1870, né? Então, veja, ainda estávamos no período imperial, estávamos procurando rumos para o país e já tinha a influência do futebol. Então, eu fiquei muito interessada até em saber, né? Porque desconhecia, digamos assim, né? Essa informação, professor, é sensacional, porque, bom, os jesuítas, além deles terem sido, né, talvez tem a maior tradição do ensino, né, no Brasil, acho que posso dizer isso, sim. Pode. E, exato, eles são, enfim, né, ali o grupo que trouxe o ensino, ou que aperfeiçoou o ensino no Brasil, e, ao mesmo tempo, ter sido lá, né, nesse colégio em Itu, que como eu disse, né, não sabia que o Colégio São Luís tinha sido em Itu, e Itu, enfim, era realmente uma cidade, não que não seja hoje, mas era super importante, né, e ter sido lá esse registro, né, e sensacional, né, que mostra um pouco, enfim, essa questão da história do historiador, né, e aí eu preciso checar quem seria essa pessoa que achou essa foto. Acredito que o fotógrafo não se sabe quem é, mas, enfim, alguém do Colégio São Luís, talvez. É sensacional puxar 20 anos antes, né, que coloca o Brasil como um dos primeiros a ter um registro do futebol, né, já que na Inglaterra é na década de 1850, né, e na Escócia, que são os primeiros registros no mundo, né. Tem também, enfim, os registros aí antigos, aí, mas aí é uma outra história, enfim, né? Tem o Cáutio na Itália, tem uma modalidade esportiva que é disputada na China, que dizem que já era um futebol, tem dos maias, enfim, mas essa é uma outra... Essa está menos estudada. Mas uma questão importante. Eu também, minhas pesquisas são do ponto de vista histórico, né? E eu estudo basicamente a educação jesuíta até hoje, mas com ênfase no período imperial e republicano. E uma questão que você aponta aí é que você nomeou o seu livro como História Concisa, né? E o Rogério perguntou se era do Bose, né? Porque na nossa área, e do Boris todos nós que estudamos uma história concisa da literatura. Exato. Você lembrou o Boris Fausto? Há muitas outras. É que eu só quero lembrar que eu também tenho um livro com esse título, Métodos de Alfabetização no Brasil. Como que chama? Métodos, subtítulo. Métodos de Alfabetização no Brasil, uma história concisa. Olha aí. Aí eu me lembrei que isso resolve. Eu acho que quem popularizou entre nós foi mais o Bose, na nossa área. Resolve bastante a situação, que é assim, do que nós estamos falando quando falamos em concisão? Quer dizer, nós estamos falando de tudo, né? Porque, afinal, o orientador não dá conta de tudo. Né? Exato, professora. Como eu comentei no começo, eu estava atrás de um título, né? Lembrando a ótima história do Ricardo Ramos Filho, que fala, quem que era o Sérgio Buarque de Holanda? Falou, Graciliano, não tem um título para o seu livro, né? Que era o Vida Seca. Ele falou, calma, eu já vi o livro sem título. Então, eu indo atrás do título, achei que o Concisa, claro, e por eu ter tido muito contato com esses dois livros, principalmente, que tem no título, né? Foi o que veio, enfim, aparecendo assim, e eu achei que era melhor do que colocar a palavra breve, né? Aí a gente falando um pouco da escolha das palavras. Eu gostei muito de saber. E melhor do que a palavra cronologia, né? Eu não queria essa palavra cronologia, que eu achei que também não combinava tanto, embora, do ponto de vista prático, é uma cronologia. Mas, não, é história sem cronos, né? Você não faz a história sem a cronologia, então não tem como fugir, não precisa se preocupar. Ao contrário, né? É importante para a gente. Mas pois não. Não, agradeço, Maria, obrigado. O Ricardo quer mostrar uma coisa e a gente vai encerrar. Obrigada.
Eu é que agradeço. Esse livro aqui, juvenil, meu, é um cometa, é a história de uma menina que joga futebol. Deu uma cortada, né? Foi. A tua conexão hoje não está muito boa, Ricardo. Hoje está horrível. Tenta de novo. É uma história de uma menina que jogava futebol. Vovô é um cometa. Era a melhor jogadora da escola. Entre homens e mulheres, ela é a melhor jogadora da escola. Legal. Chama Vovô é um cometa. Deu uma cortadinha de novo. Tá horrível a minha ligação hoje. Hoje tá ruim. Eu ouço vocês, mas vocês não me ouvem. Às vezes dá uns cortes, uns picotes. Mas tudo bem. Papa, assim, em 1 minuto, só para a gente encerrar, seu escritor preferido? Então, ainda é, né? A gente está sempre conhecendo coisas novas, mas ainda é o Guimarães Rosa. O Guimarães Rosa, enfim, né? Ele tem essa magia por trás dele, né? Como outros também, mas enfim, é o meu escritor preferido. Como eu disse, eu gosto muito também de saber sobre a vida dele, né? Sobre, enfim, aspectos ali do trabalho dele e acho que uma última história que eu posso contar rapidamente que nesse jogo também, quem estava lá, essa excursão do Antônio Prado Júnior com o paulistano, ele se encontra com o embaixador brasileiro na França, que era o Souza Dantas. Dois primeiros nomes, é Luiz, mas enfim, não vou arriscar o segundo. Souza Dantas é como ele é conhecido. Há outros, né? Souza Dantas, há o primeiro embaixador, enfim, engano, o primeiro embaixador negro da história do Brasil, que é o Raimundo Souza Dantas, que é um poeta. Mas no caso do Souza Dantas da França, e o curioso da história dele é que, bom, ele tem esse encontro, ele é uma das pessoas que ajuda ali o paulistano na excursão na Europa, ele, enfim, talvez o principal interlocutor na Europa do paulistano, ele tinha essa, não sei se proximidade, mas conhecia o Antônio Prado Júnior, e o curioso da figura dele é que ele vai ser lá na frente, né, aquela pessoa ali, enfim, que vai ajudar muitos dos judeus a virem ao Brasil. E algo que o Guimarães Rosa também fez, né? Como diplomata enfim, dar passaporte, mesmo contra as ordens do governo federal, no caso não ele, né? Do Getúlio Vargas. Então, o Souza Dantas, que, enfim, há uma minissérie, enfim, há um livro sobre ele também. Ele, enfim, não sei se eu posso dizer que ele é um entusiasta do futebol, mas ele ajudou a essa primeira excursão do paulistano e é uma figura, enfim, das mais importantes nesse sentido de ter ajudado muita gente a se livrar das mãos do nazismo na Segunda Guerra. Ele foi embaixador até a década de 40 lá, ou seja, ele ficou um período grande, né? A excursão do paulistano, se eu não me engano, foi em 25 ou 27. Hoje, enfim, os embaixadores não ficam tanto tempo como ele, mas naquela época, enfim, ele deve ter ficado mais de 20 anos. E é isso, enfim. Também eu coloco essa historinha no livro. Muito obrigado. Então eu vou encerrar essa entrevista agradecendo muito ao Rodrigo Papa, a todos os presentes, especialmente o presidente da UBR, Ricardo Ramos Filho, mas a todos que participaram, todos que assistiram. Eu estou em processo aqui de fazer o upload das entrevistas que já rolaram, menos a minha, que eu esqueci de gravar. Mas todas foram gravadas. Então, eu devo fazer o upload dessa entrevista em breve. Vamos ver. Eu tô nesse processo. Semana que vem, na mesma terça-feira, às 19 horas, a gente ainda não tem nome confirmado, mas vai confirmar ao longo da semana. Então, quem quiser acompanhar essas entrevistas da UBE, é só acompanhar pelas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram. E ontem foi aberta a nossa conta no Twitter, para a gente estar presente também nessa rede social.
Então, eu agradeço a todos, me despeço. Boa noite a todos e muito obrigado pela presença aqui. Muito obrigado. Obrigado, gente. Obrigado. Um abraço. Boa noite.